E agora recebendo um convidado. Conversa conosco a partir de agora o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Ministro, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista, boa noite e seja bem-vindo. Eu ainda não ouço o ministro pela sinalização do Augusto também não sei se quem está em casa está conseguindo ouvir, imagino que não, acho que a gente vai refazer aqui. Agora sim, ministro, Alô? Vamos tentar. Boa noite. Boa noite, Vitor, Augusto, José Maria Trindade, querido Guilherme e em especial os ouvintes do Pingo nos Is na Jovem Pan. É um privilégio estar aqui com todos vocês. Obrigado. Ministro, nessa semana foi divulgada uma reportagem do portal UOL, que está repercutindo muito. Essa reportagem afirma que a CEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas aí do Ministério da Justiça, teria produzido um dossiê sobre 500 servidores da área de segurança pública. Esse dossiê traria nomes, fotos, perfis de redes sociais dessas pessoas que são apontadas como integrantes do movimento antifascismo, pertencentes ao grupo lá dos Antifas. Queria saber do senhor como o senhor tem reagido a essa repercussão, porque é muito grande a repercussão. O Ministério Público Federal já pediu esclarecimentos aí ao Ministério da Justiça, há parlamentares ameaçando a convocação do senhor a uma comissão do Congresso, a Associação Brasileira de Imprensa fala que é uma caçada que remete ao tempo da ditadura militar. Como é que o senhor reage a essas críticas, ministro? E, afinal de contas, qual foi o objetivo desse dossiê? Bom, muito obrigado pela pergunta, uma ótima oportunidade para trazer alguns esclarecimentos dentro daquilo que é possível à luz da temática. Em primeiro lugar, dizer que eu tomei conhecimento desse possível dossiê pela imprensa, né? Não era algo que nós tínhamos aqui de conhecimento no Ministério da minha pessoa, e por questões até do dever de sigilo, no que tange às atividades de inteligência, eu não posso, vamos dizer assim, nem confirmar nem negar a existência de qualquer relatório. O que eu posso dizer em primeiro lugar, que dentro do Ministério da Justiça, todos os procedimentos relacionados à atividade de inteligência, ela tem que seguir e deve seguir, e segundo a própria Secretaria de Operações Integradas já manifestou, inclusive numa nota à imprensa, critérios técnicos baseados na legalidade, na impessoalidade, em critérios objetivos para que se realizem suas atividades. Então, nós temos essa confirmação técnica de que esses princípios continuam sendo respeitados, e dentro dessa concepção, o que me foi explicado pela área técnica da CEOP, que cuida do Departamento de Inteligência, que, em havendo situações de risco verificados em determinados contextos, como, por exemplo, ocorrem em eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, ou mesmo nas manifestações que nós tivemos lá em 2013, nas manifestações que nós tivemos pelo impeachment da presidente Dilma, ex-presidente Dilma, em havendo uma verificação de situação de risco, é de rotina que se produzam relatórios para se prevenir situações até que gerem insegurança para as pessoas, com potenciais de conflito, com potenciais de depredação, atos de violência contra o patrimônio público. Então, não é uma atividade, vamos dizer assim, que surgiu agora, avaliação de situações de risco que podem demandar dentro dessa secretaria uma eventual análise dessa situação a partir de um possível relatório. Dentro dessa perspectiva, o que também me foi garantido, e a própria CEOP divulgou, é que não há, no âmbito do Ministério ali da CEOP, nenhuma investigação contra qualquer pessoa possivelmente relacionada ou que tenha tido algum contato com um movimento chamado Antifas. Então, não há investigação, atividade de inteligência no âmbito da CEOP, eles reafirmam isso, segue os princípios legais. O que há, às vezes, é um desconhecimento
da realidade, da situação em si, e que pode gerar uma insegurança às pessoas que não têm essa exatidão da atividade específica. Inclusive, para dirimir essa dúvida, eu procurei o próprio senador Nelsinho Trade. Por quê? Porque em função da lei que cria o sistema de inteligência, o SISBIN, o Sistema Nacional de Inteligência, cabe, nos termos do artigo 6º da lei, ao Congresso Nacional, através de uma comissão específica, que é presidida pelo senador Nelsinho Trade, o controle externo das atividades de inteligência dos órgãos integrantes do SISBIN. Então, eu fiz o contato com ele, me dispus a ir à comissão, e ele realmente agradeceu o contato e deve estar organizando agora, junto com os demais componentes dessa comissão mista, a possibilidade de eu ir, aí sim, a quem tem essa competência para realizar esse controle, e aí sim eu pediria à Secretaria de Operações que me trouxessem os elementos para que eu tenha conhecimento, para aí sim poder trazer os esclarecimentos aos membros do Congresso Nacional sobre as questões que envolvem a atividade de inteligência da CEOP. Ministro, quem lhe faz a pergunta agora é Augusto Nunes. Você, Augusto. Ministro, diante da manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgada agora há poucas horas, né, ficou evidente para mim que há uma ofensiva contra a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela foi encarnada, é encarnada de alguma forma pelo ex-ministro Sérgio Moro, mas ela foi muito maior que isso. Mobilizou a força-tarefa de procuradores federais, alguns juízes e, sobretudo, a Polícia Federal, que é subordinada ao ministério que o senhor comanda. O que está acontecendo? O que o senhor pensa da Operação Lava Jato, que, a meu ver, foi um marco, um avanço civilizatório no Brasil muito importante, por mostrar que todos podem, sim, ser tratados igualmente perante a lei? Acho assim, a Operação Lava Jato, concordo extremamente com as suas palavras, é um marco histórico da sociedade brasileira. Ela trouxe à luz uma corrupção sistêmica, que esses sim, os verdadeiros atos antidemocráticos praticados contra a sociedade brasileira. Se engana quem pensa que a corrupção não mata, a corrupção mata. A corrupção tira a esperança de uma sociedade, a esperança e a credibilidade das suas instituições. E eu, principalmente quando estive atuando na coordenação dos acordos de leniência pela CGU, junto com a Advocacia Geral da União, ao ver ali as empresas se apresentando, fui testemunha de que houve corrupção grave, corrupção profunda e corrupção corrosiva das bases e dos pilares do Estado Democrático de Direito. Então, essa é uma realidade. Isso significa que eventuais ajustes, equívocos, podem ter sido cometidos e podem ser sanados? Realmente pode haver equívocos, e nós estamos aqui, enquanto sociedade, enquanto buscando a construção desse Estado Democrático de Direito, também tendo que avaliar eventuais ajustes que possam ser feitos. Eu não tenho conhecimento detalhado das questões que estão sendo tratadas no âmbito do Ministério Público Federal. O que eu entendo é que as instituições, seja internamente, seja externamente, elas vão prestar as contas que devem prestar, as autoridades correspondentes vão fazer isso e compreender que, se erros ocorrem, eles precisam ser sanados, mas nós não podemos, na minha concepção,
desqualificar todo um trabalho relevantíssimo para o país por conta de eventuais equívocos. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, ministro, o ministério que o senhor ocupa, a pasta da Justiça, é, para mim, a mais importante daqui da Esplanada, né? A mais antiga, foi criada ainda pelo Dom Pedro, como escritório de negócios jurídicos, negócios da Justiça, e hoje ela acabou sendo hipertrofiada para o lado ali de segurança pública. Eu costumava dizer de que hoje trata-se mais do Ministério da Segurança Pública e Justiça do que exatamente Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o senhor chegou, até pelo seu perfil, mudou um pouco ali a estrutura do Ministério e até a concepção e o entendimento do Ministério. São poucos meses na frente, mas já dá para fazer um balanço, ministro. O que o senhor acha? Qual é o perfil que o senhor colocou nesse Ministério da Justiça e Segurança Pública? O perfil tem um perfil técnico e um perfil de diálogo. Então, primeira postura minha foi buscar os secretários de Segurança Pública dos estados para restabelecer um diálogo cooperativo dentro daquilo que a própria Lei de Segurança do Sistema Único de Segurança estabelece, uma atuação coordenada, conjunta, integrada e sistêmica. Então, chamamos os secretários de Segurança Pública e a nossa palavra foi muito simples com eles. Nós temos um protagonista na segurança pública, é o cidadão. E nós temos que unir forças para atender esse principal agente da nossa sociedade, que está há 3 décadas, 4 décadas, vivendo um estado de insegurança pública. Então, vamos focar no cidadão. Segundo ponto, grande parte do combate à criminalidade está na atribuição dos estados. Então, não é papel da União a grande parte da execução das políticas públicas relacionadas à segurança pública, como também não é da saúde. Como vocês bem colocavam, a execução das políticas públicas de saúde compete, na sua grande maioria, aos estados e aos municípios. Na segurança pública, em grande parte, aos estados. Qual é o nosso papel? É sermos agentes facilitadores para essa condução conjugada do trabalho de segurança pública. Nós temos, no âmbito federal, a Polícia Rodoviária Federal, como polícias de atuação mais ostensivas e judiciária. E nesses 3 meses, a Polícia Rodoviária Federal bateu todos os recordes que ela tinha de apreensão de drogas. A Polícia Federal tem atuado com um grande número de operações. E o que mais eu tenho buscado é a consolidação do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Nós estamos, José Maria Trindade, encerrando aqui a construção de um balanço desses primeiros 3 meses, mas se vocês me permitirem, eu queria dar em primeira mão alguns números da própria Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, que é justamente esse trabalho conjunto com as polícias estaduais. Dentro dessa secretaria, e aqui o meu agradecimento e parabenização aos agentes de segurança dos estados, policiais civis, policiais militares, secretários de segurança pública dos estados, nós tivemos, apenas na Operação Horus, que foi uma operação iniciada em abril do ano passado e que está em curso até agora, em 3 meses, nós ampliamos o número de efetivo em operação por dia de 261 policiais para quase 700 por dia. O que isso significou na prática? Nós apreendemos em 3 meses 1,5 vezes mais drogas do que em 1 ano. Nós prendemos 1.423 agentes envolvidos em organizações criminosas em 3 meses. E nós
causamos um prejuízo de 518 milhões de reais ao crime organizado em 3 meses. Dentro dessa concepção, nós temos incrementado o trabalho cooperativo entre os órgãos de segurança pública e estamos atuando para já aderir a esse projeto, não só 11 estados que já estavam conosco, mas um projeto piloto com mais 4 estados, Minas Gerais, Amapá, Rio de Janeiro e Pará. Então, são novos 4 estados, nós estamos aportando mais recursos do Ministério, recursos financeiros e humanos, para essas operações, para que esse agente principal, que é o cidadão, ele possa, paulatinamente, ter uma melhor segurança pública no seu local, na sua cidade. A pergunta agora é de Guilherme Fiuza. Você, Fiuza? Ministro André Mendonça, uma diretriz do governo no Ministério da Justiça vinha sendo o combate às lideranças, isolamento de grandes lideranças do crime organizado, e isso aparentemente estava contribuindo para uma redução dos indicadores de violência, dos principais, né, especialmente mortes violentas. Eu queria, se o senhor tiver dados, nos atualizar sobre esses indicadores, principalmente de número de homicídios e homicídios violentos, né? E saber, dentro desse contexto, o senhor acaba de falar sobre a supressão aí de R$500 bilhão de reais do crime organizado. Como o senhor vê, por outro lado, as recentes decisões do Poder Judiciário de soltar criminosos, soltar presos, que inclusive uma vez nas ruas, reincidiram em crimes pelos quais já estavam condenados por conta, supostamente, né, por uma medida de segurança sanitária. O que o senhor, como é que o senhor tem visto esse tipo de conduta? Primeiro ponto da questão, Fiuza, a questão dos indicadores de criminalidade. Eu estava revendo os relatórios. Por exemplo, homicídios. Nós temos um delay hoje em relação ao número de homicídios de 3 meses entre a apuração, ou seja, nós estamos em julho hoje, nós temos os dados de abril, março até hoje. Estamos fechando os dados de abril. Nos 3 primeiros meses do ano, houve um acréscimo do número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado, aparentemente numa média geral. Alguns estados reduziram, outros, na sua maioria, tiveram um acréscimo em relação ao ano passado. Há uma grande expectativa para os números desse segundo trimestre, porque é um período que nós não estamos habituados, é o período da pandemia. Então, há uma projeção de um sistema de inteligência, de que nós começaríamos a trabalhar uma queda, porém, essa projeção do sistema de inteligência, ela não dá uma segurança hoje melhor para nós, justamente porque a realidade social mudou muito. Então, nós estamos fechando esses números e a gente espera trazer esses números de uma forma mais concreta, num relatório dentro de 15 dias, que nós vamos estar apresentando, um relatório da gestão desses 3 meses e um relatório também desses indicadores de violência, como, por exemplo, o número de homicídios. O que eu posso dizer em relação a esse número de homicídios também, já de bate-pronto, é que naquelas 5 cidades que foram selecionadas do projeto, que é uma cooperação entre União, Estado e os municípios correspondentes, na grande maioria desses municípios, os indicadores de homicídios caíram. Ou seja, se na média geral teve um crescimento nos 3 primeiros meses, nesses 5 municípios específicos, houve, em média, uma redução. Então, o que demonstra a necessidade de um trabalho cooperativo e sistêmico nesse tipo de combate à criminalidade violenta. O que eu também posso lhe adiantar
é que nós estamos, e tratávamos disso ainda há pouco com a própria Secretaria de Operações Integrada, o Departamento de Operações, que nós vamos intensificar o número de policiais de cooperação com os estados, independente de um programa específico, para o combate à criminalidade violenta, para gerar um choque de segurança pública para o cidadão e até nos preparando aí para essa realidade pós-pandemia. Quanto à questão de decisões judiciais, uma decisão que particularmente nos preocupou e gerou a demanda de atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi uma decisão liminar que condicionou alguns parâmetros para operações em comunidades no Rio de Janeiro. A partir dessa decisão do Supremo, em caráter liminar e que ainda aguarda um referendo do plenário do Supremo, nós oficiamos os órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que, então, recebendo as informações que nos foram passadas pelo órgão estadual, nós solicitamos à Advocacia Geral da União que atuasse no processo para a reversão ou a não confirmação dessa decisão liminar que ainda hoje está vigente. Houve, a partir desse relatório, um indicativo de aumento da criminalidade em função dessas restrições às operações nas comunidades do Rio de Janeiro, e a nossa expectativa é que ainda agora, no início de agosto, nós possamos, a partir de um processo de diálogo e convencimento junto ao Supremo Tribunal Federal, ter aí uma reversão dessa decisão que está em vigor. Ministro, peço agora que o senhor aguarde um instante, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na sequência a gente volta com o restante aqui da nossa entrevista. Peço que o senhor aguarde, daqui a pouco voltamos, agora são 6h58. E eu lembro a você que está aqui nos assistindo que você participa também do nosso programa, grave vídeos e mande pelo nosso WhatsApp. Nosso número é o 11 931 17 0620. Já apareceu aí na tela para você. Se você ainda não adicionou, não colocou aí na agenda do seu celular, adicione lá. É o WhatsApp dos Pingos nos Is e todas as noites você é nosso convidado a participar. Grave vídeos, mande por lá. Repito o número 931 17 0620. 6h59. Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem. Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes. Eu sou o João Kepler, eu tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa. Pensar em como calcular o valor do teu negócio. E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0. Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0. E você que está aqui nos assistindo, não esqueça, deixe seu joinha, clique aí no botão gostei abaixo do vídeo. É uma forma de você manifestar que está gostando do nosso programa e uma forma também de fazer com que o nosso conteúdo chegue para cada vez mais gente. É importante, se você está gostando, está acompanhando aí, deixe seu joinha, não esqueça. E mais um recado, chegou o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, tem notícias, esporte, kids, humor, saúde, podcast, tudo isso reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand.
E para acessar o Panflix é muito fácil, são vários os caminhos. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou do celular, tanto faz se é App Store ou Google Play. Baixa o app Panflix, não tem erro, é esse aqui que está com o logotipo na tela agora, para você que está nos assistindo. É só fazer o cadastro depois disso e pronto. Pelo computador também dá para acessar o Panflix. Aí é só digitar www.panflix.com.br. E um outro caminho, se você está nos assistindo no computador ou então na televisão e está com o celular na mão, está com o celular aí perto, é o nosso QR Code. Ele está na tela agora e fica o tempo inteiro aí, e é só aproximar o celular com o leitor de código QR, você faz a leitura e já é direcionado ao ambiente da Panflix. O melhor, tudo isso é de graça e lá você encontra todo o nosso conteúdo. Panflix, baixe já! Seguimos aqui com os pingos nos is e damos sequência à nossa entrevista aqui com o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Ele fala ao vivo, com exclusividade, aqui em Os Pingos nos Is. Ô ministro, nas últimas semanas o senhor foi muito criticado por algumas ações tomadas em benefício do governo. Um episódio que gerou críticas foi o do habeas corpus, que foi impetrado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em favor do então ministro da Educação, Abraham Weintraub. Depois teve o caso também do cartunista que publicou uma charge ali contrária ao presidente Jair Bolsonaro, e o Ministério da Justiça também tomou providências legais quanto a isso. Houve quem dissesse que o Ministério da Justiça estaria atuando como um escritório de advocacia do governo, que o ministro da Justiça seria um grande advogado do presidente Jair Bolsonaro ou do governo. Como o senhor recebe essas críticas? O senhor concorda com esse tipo de avaliação ou não, ministro? Bom, recebo com naturalidade, mas cabem aqui algumas explicações e, logicamente, não concordando com esses posicionamentos e justifico. A questão, por exemplo, de alguma divulgação em que o presidente da República se sinta vítima de um crime de injúria, de difamação, de calúnia, ele necessariamente tem o direito de se sentir ofendido por aquela circunstância. O que nós precisamos eventualmente avaliar dentro dessa perspectiva são os parâmetros legais em função de uma situação dessa. Em primeiro lugar, nós temos que entender que, por princípio, vigora a plena liberdade de expressão. Agora, a plena liberdade de expressão, ela não significa um direito absoluto. Ela também convive com outros direitos fundamentais, como, por exemplo, também é um direito fundamental a preservação da honra, da imagem das pessoas. Então, se um ato, um pronunciamento, uma fala, ele gera uma perspectiva de lesão a esse direito à honra, que também está previsto no artigo 5º da Constituição, essa pessoa ela tem direito de buscar nos órgãos competentes as providências necessárias. Mas isso não deveria ser feito, ministro? Desculpe interrompê-lo, mas esse trabalho não deveria ser, então, da Advocacia Geral da União e não do Ministério da Justiça? Aí é que está. A Lei de Segurança Nacional, ela dispõe que, em havendo um suposto, em tese, um suposto crime, com base na Lei de Segurança Nacional, cabe ao ministro da Justiça requisitar a apuração dos fatos. Então, na verdade, a própria lei delegou isso ao ministro da Justiça e não à Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, aí sim, ela pode representar o presidente, por exemplo, no acompanhamento de um crime no qual ele seja vítima. Mas o ato de solicitar, de requisitar a instauração da investigação, esse ato específico compete ao ministro da Justiça. Perfeito. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Ministro, ainda sobre a soltura de criminosos, cujos advogados alegaram que eles teriam mais problemas, ficariam mais expostos porque eram portadores de outras doenças, a pandemia de coronavírus. Ficou estabelecido no começo que não seriam libertados
integrantes de facções criminosas. No entanto, alguns foram soltos. Depois do belo trabalho que o Ministério da Justiça fez no ano passado, vem fazendo contra o crime organizado, finalmente, né, um tumor que foi atacado, isso não é uma contradição estranha? O que eu posso assim, lhe antecipar, querido Augusto, é que por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós estamos trabalhando, fazendo todo um planejamento de ação para intensificar o combate ao crime organizado. Então, me cobrem no futuro, se nós não vamos intensificar o combate ao crime organizado. É um compromisso meu perante o presidente da República e perante também a sociedade brasileira de intensificação. Eu dei as seguintes diretrizes à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Secretaria de Operações Integradas, que é quem faz essa articulação com os órgãos de segurança pública dos estados. Combate rigoroso à corrupção. A corrupção tira o alimento da criança, tira a saúde do pai de família, do idoso, e tira a esperança da sociedade, nas instituições e na democracia. Segundo ponto, combate e foco no tráfico de drogas e de armas. Nós aumentamos também já as apreensões de armas ilícitas. E terceiro lugar, combate a um grupo de crimes que muitas das vezes não tem o devido direcionamento por parte dos órgãos de segurança pública na construção das suas políticas, que são pedofilia, prostituição infantil, tráfico humano. Eu, por exemplo, hoje estou aqui com o coração, que é o símbolo em respeito às vítimas pelo crime de tráfico humano e tráfico de órgãos, que também é uma criminalidade que se associa à corrupção, onde há participação de autoridades públicas, agentes públicos, há participação de setor da iniciativa privada e também de organizações não governamentais relacionadas ao tráfico humano. Então, essa foi a minha orientação e nós estamos trabalhando para uma organização sistêmica do SUSP, que permita uma agilidade cada vez maior no combate a esse tipo de crime. Seguimos ouvindo aqui o ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública. Quem faz a próxima pergunta é José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, olha, ministro, eu considero que não há um isolamento social maior do que o preso, uma penitenciária. Viu o senhor falando aí exatamente sobre a libertação, inclusive, de presos perigosos em virtude da Covid. Agora, por culpa do Estado, né, quando eu digo Estado, divido aí entre penitenciários estaduais e federais, né, a Covid chegou, a pandemia chegou às penitenciárias. Eu queria saber se o Ministério da Justiça tem alguma investigação ou tentativa de responsabilização de quem deixou o coronavírus entrar nas penitenciárias. Por outro lado, eu queria saber ali do relacionamento, ministro, com a Polícia Federal. O senhor tem conhecimento das operações, quando se trata de alvos sensíveis, né, que são os famosos, o senhor é comunicado, como é que está a relação? Assim, vou fazer um gancho, Zé Maria, se me permite, com a colocação do Augusto antes, com essa colocação sua sobre a Polícia Federal. E aqui, bem em primeira mão, ao Pingos nos Is. A partir de uma reunião que tivemos esta semana, o presidente da República e o ministro Paulo Guedes, nós estamos preparando os trâmites internos para abrirmos um concurso com cerca de 2.000 vagas para a Polícia Federal. Nós vamos ter o maior efetivo da história da Polícia Federal justamente para o combate à criminalidade organizada. E com focos de modo muito específico nas regiões de fronteira, nós queremos melhorar a atuação nas áreas de fronteira,
e também na região da Amazônia Legal, no combate aí ao desflorestamento, à criminalidade ambiental. E dentro dessa perspectiva, termos melhores resultados no que tange ao combate à criminalidade organizada. No que diz respeito especificamente às penitenciárias, o Departamento Nacional Penitenciário, o DEPEN, que é também do Ministério da Justiça, tem atuado também de forma bastante próxima dos órgãos correspondentes estaduais. E até é um dado bastante, lógico que cada morte é sentida, mas é um dado positivo. O Brasil, ele tem cerca de 750 mil presos. Os Estados Unidos, 2 milhões e 100 mil presos. Cerca de 3 vezes maior a população carcerária dos Estados Unidos. E os números, até o momento, indicam que o número de mortes no Brasil, ele é cerca de 10 vezes menor do que o número de mortes nos Estados Unidos no âmbito da população carcerária. Então, ao menos no âmbito aí da atuação penitenciária, nós temos tido um bom resultado na prevenção do Covid. Seguimos ouvindo aqui o ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, agora 7h12. E quem faz a próxima pergunta é Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Ministro, o senhor trouxe uma informação importante sobre aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão liminar, que proibiu operações policiais em favelas do Rio. O senhor, inclusive, disse que, junto com a Secretaria de Segurança do Estado, já apurou, nos trouxe essa informação de que isso resultou em um aumento da criminalidade, o que é, de fato, uma tragédia, e vai haver, então, uma contestação através da Advocacia Geral da União. Só estou reiterando, porque considerei uma informação muito importante. Mas eu queria falar de uma outra decisão, também controversa, do Supremo Tribunal Federal, que foi também monocrática, embargando a nomeação que o presidente da República havia feito para a Direção-Geral da Polícia Federal. Queria saber o que o senhor achou dessa decisão do STF e se o governo ainda trabalha com a restituição da nomeação que o presidente intencionava originalmente. O governo, o próprio presidente da República, cumpriu a decisão do Supremo, exarada pelo ministro Alexandre de Moraes. Logicamente que no âmbito do governo há uma discordância quanto ao teor da decisão. Nosso entendimento é que cabe ao presidente da República a escolha discricionária dentro desses parâmetros da indicação de cargos de confiança, que são os chamados DAS, como o diretor-geral da Polícia Federal, o diretor de um departamento, etc. Agora, neste momento, nós temos o Dr. Ramage como diretor-geral e estamos, assim, tendo ótimos resultados a partir da sua atuação e da sua condução na Polícia Federal e não há nenhuma discussão sobre substituição ou avaliação de um novo nome para a Polícia Federal. Bom, seguimos aqui com o ministro André Mendonça. Quero só, antes, pedir a sua inscrição aqui para você que está nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e deixe seu like também, se você está gostando aqui da entrevista com o ministro André Mendonça. Se você gosta do conteúdo de Os Pingos nos Is, deixe seu like por lá. É importante, isso faz com que o nosso conteúdo chegue para cada vez mais gente, cada vez mais pessoas vão ficar bem informadas com Os Pingos nos Is. E você pode participar do programa também, gravando vídeos e mandando pelo nosso WhatsApp. Você sabe que no final do programa a gente traz algumas das mensagens, então ainda dá tempo da sua participação. Vou te passar o nosso WhatsApp, é o 11
931 17 0620. Já adicione aí, prefixo 11, número aqui de São Paulo, 931 17 0620. Te peço apenas que grave com o celular na horizontal, tá? O celular colocado deitado fica melhor. Enche a tela aqui para quem está nos assistindo também no Panflix e daqui a pouquinho a gente roda algumas das mensagens que chegaram para a gente. Recebo de volta aqui quem está nos ouvindo pelo rádio também, formada mais uma vez a nossa rede, e seguimos a entrevista com o ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública. Ô ministro, o nome do senhor é sempre colocado por alguns veículos de imprensa como um dos cotados às vagas que serão abertas no Supremo Tribunal Federal. Durante o governo Bolsonaro serão abertas 2 vagas e o nome do senhor é sempre colocado porque o próprio presidente Jair Bolsonaro falou numa entrevista aqui aos Pingos nos Is que a primeira vaga deve ser dedicada a um evangélico, o senhor é evangélico, então por isso há essa associação e essa especulação de que o senhor seria indicado ao Supremo Tribunal Federal. Queria saber do senhor que mudança de rota o senhor acha que é necessária hoje no Supremo Tribunal Federal, se é necessária alguma mudança no perfil das decisões do Supremo Tribunal Federal e também se o senhor aceitaria essa indicação, ministro. Eu não trabalho com essa perspectiva. Eu tenho trabalhado intensamente para colaborar com o país dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e fazendo todo um planejamento para que essa área que está sob a minha direção nesse momento tenha o melhor êxito possível de resultado para a sociedade. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição indispensável, né, permanente, que constitui um dos pilares dos 3 poderes da República e que é uma instituição que tem assim, relevantes serviços a serem prestados ao país. A minha expectativa é que, independente dos nomes que o presidente da República possa vir a indicar, sejam pessoas que contribuam para o avanço da nossa democracia, para a melhoria da entrega do serviço jurisdicional e da aplicação do direito com uma perspectiva de justiça que agregue para tantos desafios que nós teremos e teremos nesse século. Ok, quero agradecê-lo muito então pela entrevista, ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mesmo, ministro, bom final de semana ao senhor e fica o convite para que o senhor volte aqui mais vezes ao programa. Um abraço. Um abraço grande, me permita apenas saudar os agentes de segurança, policiais civis, militares, bombeiros e os guardas municipais, pedir o apoio deles para defender e proteger a nossa população. Um abraço a todos e um grande fim de semana. Obrigado.